por pensamentos inúteis, sentimentos que nos corroem por dentro. Também confessamos que erramos por meio das ações e das reações, dos gestos, das atitudes. Tem misericórdia, Senhor. Pelas nossas omissões, nossas incoerências, também pedimos perdão. Obrigado que o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A palavra do nosso Deus em 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Interessante, né? Deus não pode negar-se a si mesmo. Se Ele afirma que é fiel, jamais Ele vai nos abandonar. Independente se nós somos infiéis, nós pecamos, mas Deus sempre de novo busca a reconciliação. E assim, meu irmão e minha irmã, quando a gente se arrepende de coração, Deus nos perdoa. Não precisamos mais carregar a culpa do pecado. Deus é fiel, Deus é amor, e Deus nos envia também a perdoar e pedir perdão ao nosso próximo. Assim seja nas nossas vidas. Amém. Vocês podem se sentar. Mais uma vez eu saúdo as pessoas que nos acompanham na transmissão e também as pessoas que aqui estão. Que bom que a gente pode se reencontrar como família da fé. Antes da gente louvar ou continuar louvando ao Senhor através da música, nós temos alguns avisos. Nós vamos ter o Drive-Thru de Advento. O que é isso? É uma programação destinada às crianças, aqui no estacionamento da São Mateus, no último sábado desse mês. É fácil. Último sábado de novembro, dia 28, véspera do segundo turno das eleições, das 3 da tarde às 5 da tarde. A equipe do Ministério Infantil está convidando para que a criançada faça um amigo secreto diferente. Pode trazer um desenho, um cartão, um enfeite de Natal, para deixar aqui e presentear outra criança. Então a criança deixa para outra e vai pegar essa lembrança, esse presentinho de outra criança, vai poder rever também aí o pessoal, né, da equipe, as tias e os tios que cuidam do culto infantil, da tarde infantil. Esse ano foi diferente, né? Então, no último sábado de novembro, das 15 às 17 horas, aqui no estacionamento da paróquia, crianças não só da paróquia, mas de outros lugares também estão convidadas. Venham aí com alguém, né, da família, alguém responsável por você. Nós reforçamos aí o convite para os cultos de novembro, ainda que temos, né? No próximo domingo não temos, no próximo domingo temos de manhã e à noite, às 9 e às 19. E no segundo turno, no dia 29, somente às 19 horas. Lembrando que os cultos da noite a gente transmite pelo Facebook, @SãoMateusJLLE, e depois vão para o canal Momento São Mateus no YouTube. Já quero falar de dezembro. Dezembro logo está aí, né? Nós vamos ter o segundo culto de confirmação deste ano, tivemos um em outubro. A outra metade da turma será confirmada no dia 5 de dezembro, às 17 horas. No dia 6, primeiro domingo, temos culto às 9 às 19, batismo de manhã e ceia à noite. Aí vamos alternando. No dia 13, só às 19 horas. No dia 20, às 9 horas da manhã com ceia e às 19 horas. E uma mudança na véspera de Natal. Nós vamos ter 2 cultos. Era para ser só um às 18 horas, mas por causa da pandemia, da restrição de lugares, nós temos 200 lugares disponíveis aqui no templo agora, né? Não é nem metade da capacidade, mas é o que a gente conseguiu colocar. Por isso os 2 cultos. E eu estou com uma esperança, né, com fé, de que o pessoal vai se animar. Né? Opa, puxa, se só tivesse um culto ia ficar muita gente, mais 2, então eu posso escolher? Pode. 15 para as 5 da tarde ou 6 e meia da tarde. Culto de mais ou menos 1 hora, mais curto do que o normal aí que a gente faz no Natal, para que o pessoal possa participar tranquilamente. É óbvio que se houver alguma mudança de restrições, etc., que pode acontecer, capacidade do local, tudo nós vamos avisar, ok? Mas a princípio esse é o nosso planejamento. Ainda quero falar 2 coisas. O pessoal aqui, para os membros da paróquia, tá? Existe uma equipe de pessoas voluntárias que está atualizando dados dos nossos membros. Por exemplo, o contato do celular e outras coisas que precisam ali para o sistema, o recadastramento. Então,
Pode ser que você receba um telefonema ou a visita pessoal de alguém, né, um recado por WhatsApp. Então não se assuste, é coisa da nossa paróquia mesmo. A gente só quer deixar o sistema atualizado. Às vezes está faltando alguma data lá importante de batismo, de casamento, de confirmação. Como eu disse, falta atualização de endereço, de contatos. O nosso objetivo é melhor cuidar dos nossos membros com esse recadastramento. Então a gente agradece, isso é nos próximos meses, tá? Vai acontecer. A gente agradece aí a acolhida e também o pessoal que está nos ajudando. E último aviso ainda, né? Já que falamos de transmissão. Nós temos algumas pessoas assumindo, né, essa tarefa de transmissão de cultos. Está aberto, pessoal. Quem gosta ou quem quer aprender, vem falar com a gente. Nós vamos precisar mais pessoas ainda. Já me perguntaram por que não transmite o culto da manhã? Porque falta gente para transmitir. Então nós estamos aí abrindo a possibilidade. Assim como tem pessoas que ajudam com crianças, com jovens, com idosos, com casais, transmissão, né? Ou recepção de culto, som, louvor, transmissão de culto também é um ministério na igreja. A gente convida quem quiser ir, né? Homens, mulheres, rapazes, moças, são bem-vindos aí a ajudar. Vai ter o pessoal mais experiente que vai estar auxiliando no aprendizado. Então os avisos eram esses, nós vamos louvar ao Senhor com 2 músicas, eu convido quem está nos acompanhando na transmissão também a cantar, o pessoal que está aqui na comunidade, né? Mesmo com máscara aí, eu sei que é mais difícil, mas vamos louvar ao Senhor também com essas próximas 2 canções. Eu convido vocês a ficar de pé para cantar, se vocês se sentirem à vontade. Somos em poucos números aqui no templo, acho que a chuva espantou o pessoal, mas eu tenho certeza que a gente pode fazer um louvor bem bonito em adoração para Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo eu ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Eu já gozo em meu coração, com meu
Você pode se sentar, né? Olha só, és tu única razão da minha adoração, és tu a única esperança que anelo, que desejo ter. Puxa vida, que declaração, né? Confiei em ti, fui ajudado. Olhar o passado, Deus já nos sustentou, nos ajudou. Por que vai nos abandonar no futuro? Não vai, nem hoje, né? Hoje há gozo, alegria no meu coração, na minha mente. Então, isso me impulsiona a louvar a Deus, também por meio da música, mas por meio de oração, das atitudes, enfim, louvor é estilo de vida. Depois de louvar ao Senhor através da música, nós vamos ouvir as leituras da palavra de Deus. Primeiramente, eu leio da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 17. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e não judeus, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Também nós lemos do Evangelho de Lucas, capítulo 9, 57 a 62. Diz assim: quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Assim como estamos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo que de Ti já temos recebido no culto, por podermos Te louvar através da música, ouvirmos a leitura da Tua palavra. E agora nós aqui, as pessoas que nos acompanham na transmissão, temos a oportunidade de receber a Tua palavra de forma pregada. Senhor, sou apenas o Teu instrumento, que eu como pregador fale somente aquilo que é do Teu querer, e começando pelo meu coração, pela minha mente, pela minha vida, que o Espírito Santo possa agir em mim, nas pessoas que estão aqui, nas pessoas que nos acompanham na transmissão. Transforma-nos, anima-nos, muda-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, no mesmo dia em que nós pudemos exercer a nossa cidadania ao votarmos nas eleições municipais, escolhermos as pessoas que vão nos representar na Câmara Municipal a partir do dia 1º de janeiro. E também hoje foram escolhidas as 2 pessoas que irão para o 2º turno na disputa pela prefeitura, né? Ainda temos dia 29. Nós também temos a liberdade de adorar a Deus e de ouvir a sua palavra.
E hoje também é feriado, né? Para muitos, né? Pô, feriado no domingo? Que graça tem, né? Mas é hoje que é o feriado, nesse domingo. Proclamação da República. Data muito importante para nós também da igreja, da religião em geral. Dia 15 de novembro de 1889, quando cai o Império, surge a República no Brasil. Muda a realidade, porque antes, na época do Império, a Constituição de 1824 dizia o seguinte: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico, em casa, ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma exterior de templo. O que isso quer dizer? O Brasil, com 2 anos de independência, antes era Império de Portugal, Brasil e Algarves, era outra Constituição. Quando o Brasil se torna independente de Portugal e é o Império Brasileiro, tem a sua Constituição em 1824, aqui está dito claramente que a religião de todo o Império Brasileiro, a religião oficial, é a católica apostólica romana, ponto. Outras religiões serão permitidas, desde que o pessoal fique em casa, cultuando. Ou se quiser ter um outro ambiente específico para culto, pode, mas não pode ter aparência de templo. Em outras palavras, o que isso queria dizer? Não podia ter torre, não podia ter sino. E havia outras restrições também, não se podia pregar o evangelho para outros. Tá? Porque os outros são da religião oficial. É nesse contexto que os luteranos chegam ao Brasil. A primeira religião não católica no Brasil foi a Igreja Luterana. Chegou em 3 de maio de 1824, em Nova Friburgo, onde o pai do João foi pastor, né, onde eu tive a oportunidade também de pregar lá. Dia 3 de maio de 1824, Rio de Janeiro, Serra do Rio de Janeiro, um lugar muito bonito. Nova Friburgo, né? A Alci está ali. Agora o coração da Alci bateu mais acelerado. Falou de Nova Friburgo. Eu gostava de ir para lá, porque eu morava em Niterói, era um bafo que nem Joinville, assim, né? E aí eu ia para Nova Friburgo, ai, que delícia ir para Petrópolis, eu gostava. Tem culto lá, deixa que eu vou fazer, né? Pegar um fresquinho. Depois da volta que não era fácil descer a serra. Mais ou menos que nem aqui, né? Campo Alegre e Joinville às vezes. Mas os luteranos chegam nessa situação. Eles eram cidadãos de segunda categoria. Não era do mesmo nível dos outros cidadãos aqui do Império Brasileiro. Não podiam anunciar publicamente a sua confissão, testemunhar da sua religião. Não podiam sepultar os seus mortos nos cemitérios públicos. É por isso que você vai se perguntar, mas por que algumas comunidades luteranas têm cemitério próprio? Por que aqui a Estrada da Ilha tem seu cemitério? Por que Garuva tem seu cemitério em outros lugares? Porque não podia se misturar. Nova Friburgo aconteceu isso. A esposa do pastor, Sauerbrunn, morreu no navio na hora do parto, foi sepultada no mar. Quando chegaram, né, durante umas 40 horas para subir aquela serra, e aí o filhinho do pastor morre e ele vai enterrar. Quando ele chega para enterrar no cemitério da cidade, não, aqui é Campo Santo, o herege não pode ir aqui. Onde é que eu vou sepultar meu filho? Naquele lugar, lá no pé do morro lá. E até hoje é o cemitério luterano lá. Não podia enterrar no mesmo cemitério. Casamentos não tinham reconhecimento oficial. O casamento do luterano era como se ele fosse só amaziado, só ajuntado. Houve casos de luteranos, e isso eu sei, eu li, né? Por exemplo, ali em São José, na região de Florianópolis, foi a primeira colônia alemã de Santa Catarina, né? Aquela região ali, o pessoal virava católico para poder casar na igreja e ter o seu casamento oficializado. Mas eles eram luteranos. Mas aparentemente se tornavam católicos para poder ter esse direito. Como eu falei, os templos não podiam ter torres, nem sinos. O primeiro templo evangélico de Joinville, na Estrada da Ilha, fevereiro de 1864, não podia ter aparência de templo. Igreja da Paz, que foi o segundo templo evangélico em Joinville, também não podia ter torre e sino. Era assim.
O contato com o resto da população era só por questão de comercializar os seus produtos. Então, quando os evangélicos chegam no Brasil, é uma situação muito diferente. E é por isso que nas primeiras décadas a nossa igreja se fechou para a realidade brasileira. Mas aí vem a República, e aí muda. E a primeira Constituição da República, em 1891, dizia: todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente seu culto, associando-se para esse fim, adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. A República só reconhece o casamento civil, ó, mudança, cuja celebração será gratuita. Agora a gente tem que pagar, né? Naquela época até foi gratuito, né? No começo, né? Os cemitérios terão caráter secular, mudou também isso, e serão administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos, a prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não ofendam a moral pública e as leis. Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o governo da União ou dos Estados. Ou seja, separação entre igreja e Estado. Então, ou mudança com a República, né? Então, é uma data importante. É uma data importante para todo mundo no Brasil, mas para os não católicos também. Então, além da gratidão pela liberdade de culto, nós, como povo luterano, primeira igreja evangélica no país, em Santa Catarina e Joinville, mas nós temos que nos perguntar, hoje, nós temos testemunhado o que cremos? Temos toda a liberdade, né? Mas nós temos testemunhado o que cremos? Que diferença nós fazemos na sociedade? Eu já fiz pregação aqui, uns anos atrás, na São Mateus. Se a gente vendesse tudo isso aqui, se não tivesse mais paróquia São Mateus, o pessoal ia sentir nossa falta? Ia ter manifestações nas redes sociais ou publicamente? Não, vocês não vão embora daqui, não façam isso. A cidade vai sair perdendo. Quem é de fora, quem não é da nossa paróquia ou da igreja luterana aqui em Joinville ou em outros lugares, como é que nos vê? Como é que eles enxergam a nossa igreja? Como é que eles nos veem? Quantas pessoas têm a oportunidade de conhecer o amor de Cristo por meio de nós? Então são perguntas que eu levanto para a nossa reflexão, e essa reflexão eu baseio nesse texto de Lucas 9, 57 a 62. Uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã, sem comprometimento com o Evangelho, nós não somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Eu repito, sem comprometimento com o Evangelho, nós não somos discípulos nem discípulas de Jesus. E comprometimento tem a ver com apego e desapego. Está na moda falar apego e desapego, né? Ah, desapega. OLX, né? Ou então lá tem aquele pessoal, agora estou desapegando, né? E publica lá nas redes sociais, está vendendo não sei o quê. Então, apegar e desapegar são palavras que a gente tem usado muito nos últimos tempos. Comprometimento tem a ver com isso. E aí nós vemos ali 3 pessoas. O primeiro, alguém que se empolgou com Jesus, com o estilo de vida dele, dos discípulos, com os seus ensinamentos. Senhor, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Tem até um hino antigo, né? Seguirei, meu bom mestre, onde quer que for irei. Eu vou te seguir para onde fores, Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz, escuta aqui, meu amigo, as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos. Eu, filho do homem, né? Não tenho nenhum travesseiro, nenhuma cama certinha toda noite. Assim é a minha vida. Alguém empolgado, mas que Jesus coloca para ele a realidade. Discipulado não é passeio. Não é diversão. Não é entretenimento. Jesus tinha as suas privações e as suas provações.
e isso também aconteceria com quem o segue. Porque as pessoas também tinham uma visão distorcida de quem era o Messias. É só festa, é só glória, é só triunfo. Mas Jesus sabia o que esperava por ele na frente. Sabia que tinha cruz. E aí vem uma segunda pessoa, que não se oferece, mas Jesus olha para esses camaradas e diz: me segue, né? Siga-me. Recebeu um chamado de Cristo. Mas logo esse homem responde: olha, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Puxa vida, né? Que filho admirável. Senhor, eu preciso cuidar do meu pai. Isso era honroso lá no judaísmo, sepultar os mortos, sepultar os familiares, cuidar deles, até a hora de morrer. Isso também é honroso na nossa sociedade, né? É algo que Deus se agrada. Quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Mas ali dá a entender que não se tratava de um sepultamento imediato. Senhor, o meu pai morreu ontem, e a gente está vendo lá atestado de óbito, já estamos lá vendo um negócio na funerária, também lá o local de sepultamento, a gente está organizando lá a cerimônia fúnebre, então, e deixa passar uns dias de luto também para eu absorver essa notícia, e depois eu vou te seguir. Não se tratava disso. Possivelmente, o pai dele já era alguém de idade, claro, mas deveria ainda ter um bom tempo de vida, quem sabe meses ou até anos. Jesus, meu pai está meio idoso já, né? A gente nunca sabe, ele pode partir amanhã, semana que vem, de repente até dura mais, né? Só Deus sabe. Mas deixa primeiro eu cuidar do meu pai até ele dar o último suspiro, aí depois eu vou te seguir. E aí Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E a gente talvez se escandalize com essa resposta de Jesus. Puxa, que insensibilidade, né? Não, não era isso. É claro que Jesus se importava com pessoas, com família. Ele viveu em família. É claro que Deus se agradava daqueles que cuidavam dos pais e depois os sepultavam dignamente. E ainda se agrada hoje em dia. Mas, quando chegasse o momento, o pai dele ia ter isso. Agora era urgência pregar o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus não tinha todo esse tempo. Porque logo ele ia para a cruz. E aí Jesus disse que os espiritualmente vivos, né, eu vou fazer diferente aqui. Ele está aqui dizendo em outras palavras que os espiritualmente vivos precisam se comprometer a anunciar, testemunhar o reino de Deus. É prioridade. E no fundo aquele homem estava usando como desculpa: eu não posso ir, Jesus, porque eu tenho que esperar o meu pai falecer e sepultá-lo com dignidade. E aí tem um terceiro também que se oferece agora, não é chamado, se empolga também com Jesus. Mas ele já coloca uma condição: Senhor, eu vou te seguir sim, mas primeiro eu quero terminar meus estudos. Senhor, eu vou te seguir, mas eu estou pensando em fazer uma pós-graduação ainda. Senhor, eu vou te seguir, mas agora eu estou numa idade economicamente ativa, estou no pique, numa velocidade incrível na minha vida, eu tenho que sustentar minha família, né? Eu tenho que pagar financiamento da casa, do automóvel, tenho que ver os estudos dos meus filhos no futuro, quero também que eles tenham aula de inglês, de robótica. Senhor, isso é para quem é aposentado, né? Aposentado tem todo o tempo do mundo, né? Tem até preferência nas filas aí, estacionamento. Agora não dá. Deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Essa foi a colocação daquele lá, né, que se ofereceu, se empolgou, mas já colocou um obstáculo: despedir-se da família.
A questão aqui é que o despedir-se significava viver mais um tempo, né, com a família. Senhor, eu quero ficar mais um bom tempo com a minha família, assim. Aí vou preparando o papai, a mamãe, os irmãos, né, o avô, né, os primos. Olha, seguinte, vamos aproveitar esses próximos tempos aqui que a gente está junto, vamos aproveitar bem os momentos, né, vamos deixar um pouco o celular de lado, né, os outros compromissos, vamos nos encontrar mais, porque depois eu vou seguir Jesus, eu não garanto nada quando é que eu vou voltar a ver vocês. Novamente uma questão de prioridade. Cristo valoriza a família sim, e Ele deseja que nós façamos o mesmo. Só que a família não pode ser tornada uma desculpa para a falta de comprometimento com o reino de Deus, né? Jesus disse em Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode olhar para trás. Aí Jesus pega a questão do arado, né, que você vai e olha num ponto fixo lá na frente, para não perder o rumo da onde vai ser cavado para colocar sementes. Se olha para os lados, olha para trás, vai ficar torto. E aí ele pega essa comparação e diz, quem põe a mão no arado, quem se compromete a ser meu discípulo, minha discípula, é em frente. Vai ter momentos com família. Claro. Mas não pode usar a família ou outras coisas, como eu citei antes, né? Estudo, carreira. Eu acho até, a gente brinca, né? Quando eu for aposentado, eu vou ter tempo para trabalhar no reino de Deus. Nem sabe se vai chegar lá, né? E do jeito que andam as coisas, né? A gente pensa que vai se aposentar com 60, aí já aumenta para 65, aí quando chega na vez é 70, e daqui a pouco a gente não se aposenta mais, né? E daí? Ou quando está na idade de aposentado, e aí, vamos servir o reino de Deus, né? Deixa isso para os jovens. Eles têm mais pique, mais ideias, mais vigor. Eu já estou na fase do condor, dói aqui, dói ali. Não dá para servir a Deus. Meu irmão, minha irmã, apego e desapego é fundamental, ou são fundamentais, para quem quer ser discípulo ou discípula de Jesus Cristo. Apego ao reino de Deus, compromisso com Cristo, vivência do batismo, como diz aquele banner ali, que a gente tem acompanhado nesse ano de 2020, vivência do batismo, comprometimento com Cristo, apego ao reino de Deus e desapego de pessoas, de situações, de desejos, de bens, de objetos. Não que a gente não possa ter tudo isso, mas isso não pode ser tornado um Deus, ou uma desculpa, ou uma barreira na minha vida e na sua vida, para a gente se acomodar a um cristianismo sossegado. O que é um cristianismo sossegado? Eu acredito em Deus, eu oro para Deus, eu leio a Bíblia, até venho na igreja, eu contribuo, eu oferto, mas não me peça mais nada. Já está mais do que bom assim. É que nem uma pessoa muitos anos atrás, que eu me lembro que ela nunca vinha na comunidade, mas ela contribuía religiosamente todo mês. Sabe por quê? Ela mesma disse, porque eu não quero ser sepultada como indigente. Essas foram as palavras dela. O que ela quis dizer? Eu quero um pastor no meu enterro, que ele faça tudo bonito, tudo bem organizado. É para isso que ela queria uma igreja, um cristianismo sossegado. Meu irmão, minha irmã, o evangelho precisa ser testemunhado por cada pessoa que se diz cristã. Vou falar do nosso caso. Por cada pessoa que diz, eu sou da igreja luterana, e agora, se você é de outra igreja que está nos acompanhando, coloca o nome da sua igreja aí. Não importa. É o corpo de Cristo, né? O evangelho precisa ser testemunhado por cada pessoa que se diz cristã, por cada pessoa que se diz membro de uma igreja. Eu recordo aquelas palavras que a gente ouviu ali antes de Romanos,
As perguntas que Paulo faz, né? Todo aquele que invocar, buscar o nome do Senhor, chamar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que essa pessoa vai fazer isso? Tem um processo antes, precisa crer. Como é que a pessoa vai crer? Né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Quer dizer, como é que a gente quer que as pessoas sejam salvas? O meu amigo, a minha amiga, meu vizinho, minha colega de trabalho, o meu familiar, a minha parente, se eu não testemunho? Tem um pastor da nossa igreja chamado Geraldo Graff. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo porque ele tinha familiares numa comunidade onde eu fui pastor. E ele escreveu o seguinte: discipulado tem a ver com desapego. Lembra dessa palavra? Discipulado tem a ver com desapego, com definição de prioridades. Seguir Cristo com os nossos dons, tempo e capacidades deve ser a nossa prioridade número 1. E para tanto, é preciso abrir mão de muitas coisas que ocupam o nosso tempo e desviam a nossa atenção. Além disso, precisamos nos dispor a assumir sacrifícios e renúncias no seguimento de Cristo, tomar nossas cruzes e não olhar para trás. Seguir Jesus Cristo passa pelo amor ao próximo, a quem devemos nosso testemunho e nosso cuidado. Isso aqui é sério. Discipulado tem a ver com desapego, com definição de prioridades. Seguir Cristo com os nossos dons, tempo e capacidades deve ser a nossa prioridade número 1. Para tanto, é preciso abrir mão de muitas coisas que ocupam o nosso tempo e desviam a nossa atenção. Além disso, nós precisamos nos dispor a assumir sacrifícios e renúncias no seguimento de Cristo, tomar as nossas cruzes e não olhar para trás. Seguir Jesus Cristo passa pelo amor ao próximo, a quem devemos nosso testemunho e nosso cuidado. Devemos o nosso testemunho e o nosso cuidado às outras pessoas. É por isso que eu quero seguir a Cristo. É por isso que eu testemunho. É por isso que eu abro mão de pessoas e coisas, situações que possam me impedir disso. Eu não vou abandonar. Se desapegar da família não é abandonar a família. Se desapegar dos bens não é abandonar os bens. Se desapegar da carreira e dos estudos não é abandonar isso. Se desapegar de amigos e outras situações não é abandonar, mas não são a prioridade. Número 1 é o reino de Deus. E eu volto a perguntar, a nós da Paróquia São Mateus e de outras pessoas que nos acompanham, tanto faz a sua igreja, a sua paróquia, nós temos testemunhado o que cremos? Temos liberdade para isso, né? Desde 1889, 131 anos. Temos testemunhado. Que diferença nós fazemos aqui na sociedade? As pessoas percebem a diferença que nós, como pessoas cristãs, fazemos na sociedade? Quem é de fora, como é que nos vê? Tem um colega pastor que perguntou para vários adolescentes como é que enxergam a igreja. Barbaridade. Para eles, pastor é tudo charlatão e que só quer saber do dinheiro das pessoas. Igreja só quer saber de dinheiro, é enganação. Olha o mau testemunho que uma parte da igreja nesse país tem dado. E aí as novas gerações, não só, mas as novas gerações, muitos deles acabam achando que igreja é isso aí. E igreja não é isso. É pecadora? Sim. Mas é amada por Deus. É instrumento do seu amor. Como é que os de fora nos veem? Quantas pessoas têm a oportunidade de conhecer o amor de Cristo por meio de mim e de você? Enfim, você e eu somos discípulos, discípulas apegados ao reino e desapegados do que pertence a esse mundo? Se Jesus olhasse para mim agora e olhasse para você, ou você que nos acompanha aí também, o que ele diria de mim e de você? Você é realmente o meu discípulo, a minha discípula? Ou ele diria, você tem que se desapegar disso aqui? Lembra do jovem rico? Senhor, mas eu honro meu pai e minha mãe. Eu não sou adúltero. Eu não cobiço a mulher do próximo. Eu não costumo mentir. Eu não dou falso testemunho.
Tudo isso tenho observado desde a minha adolescência. Que bom, rapaz. Só que te falta uma coisa fundamental. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro no reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Porque o Deus dele eram as riquezas. E Jesus queria ajudá-lo a desapegar. Aí o que diz lá? Saiu, retirou-se, porque era muito rico, não queria abrir mão, saiu triste com Jesus. Por quê? Porque ele esperava que Jesus dissesse assim: cara, está tudo bem na tua vida. Deita sossegado no travesseiro e tira essas perguntas da tua cabeça. Mas não era assim. O que Jesus diria de mim e de você? Para a gente refletir nesse dia em que a gente comemora a liberdade de votar, de escolher nossos governantes, a liberdade religiosa em nosso país. Que essa palavra seja comigo e com você, para a nossa vivência, transformação da nossa vida e o nosso testemunho. Amém. E eu convido quem está aqui e quem está nos acompanhando na transmissão, nós vamos cantar uma música, pensando no que acabamos de ouvir. Aliás, uma música que é baseada lá no trecho lá da Bíblia lá que nós lemos de Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares. Ressuscitou das trevas para a luz, então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a salvação. Confessar Jesus não é brinquedo, pode custar muito, meu irmão, mas ele acaba com teu medo, dando seu amor e seu perdão. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a salvação. Nem seguro, nem economia podem o futuro garantir, mas sim a presença do bom Deus na ressurreição e no porvir. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a salvação. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a salvação. Convido você que pode se colocar em pé, para que nós tenhamos um momento de oração, e convido você que nos acompanha também na transmissão. Vamos orar ao nosso Deus, querido Deus, amado Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de culto nesta noite, muito obrigado porque depois do calor que fez hoje, veio essa chuva, e ela também ajuda a refrescar. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade do voto. Nesse momento já deve ter sido apurado, o pessoal já sabe quem está na Câmara Municipal ou perto disso, né? Então que essas pessoas possam ser abençoadas por Ti. Também dirige-nos no segundo turno na eleição para prefeito da nossa cidade. E assim também pedimos por todos os municípios do nosso país. A gente quer pedir por todas as autoridades que temos aqui em Joinville, pelo país, pelo mundo afora, não só da área política, mas outras autoridades, para que tenha a Tua sabedoria. Pessoal também da área da saúde, da economia e outros que têm que tomar decisões em relação à pandemia. E nem sempre isso agrada,
e nem sempre é fácil porque tem muitas incertezas. Aliás, colocamos as pessoas que estão hospitalizadas por causa da pandemia, quem está na linha de frente, os enlutados, né, no mundo afora que já perderam tantas pessoas. Tem misericórdia, Senhor, da situação que vivemos. A gente pede o alívio disso no Teu tempo e no Teu jeito. Lembramos também de outras pessoas em situação de sofrimento, pessoas enfermas, Senhor, tem misericórdia, as pessoas da nossa paróquia, as pessoas que nos vêm à mente, ao coração, estende a Tua mão curadora sobre elas. As pessoas enlutadas também, estejas Tu confortando nas perdas que tiveram, não importa se são mais recentes ou há mais tempo. De maneira especial, a gente quer lembrar dos familiares do senhor Arnildo de Vigili. É o pai da Patrícia, que é membro aqui da nossa paróquia, o sogro do Jefferson, o avô do Bruno e do Lucas, que já foram nossos confirmandos. Que o Senhor conforte a esta família e outros ali pela perda do seu Arnildo, e que possa sempre haver a esperança da ressurreição e do reencontro, assim como Jesus morreu e ressuscitou e um dia virá para nos buscar. Abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor, cada lar representado, as pessoas também que nos acompanham na transmissão. Supra as necessidades, transforma o que precisa, atende os pedidos no Teu tempo e no Teu jeito, Senhor, e que a gente saiba aceitar o sim, mas também o não, e o espere que o Senhor nos dá como resposta. O Pai, desperta mais pessoas a testemunhar de Ti, a trabalhar pelo Teu reino, a colocar a mão no arado e olhar para frente e não olhar para trás. Obrigado por todas as bênçãos e tudo mais que está na nossa mente, nosso coração, que temos a agradecer, a louvar, a pedir por nós, a interceder por outras pessoas. Nós agora levamos a Tua presença orando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós recebemos a bênção do nosso Deus. Que Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre ti, ao teu redor, embaixo de ti e em ti, para te proteger, te cuidar, te animar, te dar fé, esperança, paz, amor e alegria no teu coração, e que tu possas refletir essa bênção adiante a quem convive contigo. Deus seja contigo hoje e sempre. Amém. Você pode se sentar. Nós vamos, antes de encerrar o culto dessa noite com uma música, comunicar das ofertas. A oferta na nossa igreja é espontânea. A gente dá conforme nossas possibilidades, em gratidão ao nosso Deus, independente do valor. Hoje a oferta destinada para fora é para a manutenção de 2 casas de retiro, a Feluz em Jaraguá do Sul e Itajuba em Barra Velha. São 2 casas da nossa igreja e com a pandemia, obviamente, tem menos uso. Então as ofertas ajudam na manutenção básica, né, da Feluz em Jaraguá do Sul, fica lá na localidade do Rio da Luz 2, né, no interior do município, e Itajuba ali em Barra Velha. Vai ser naquelas caixas de madeira que estão na parede, tá? Ali na entrada do templo. E quem quer ofertar para a paróquia? É naquela outra caixa de madeira que está em cima da mesa, aí vai para a paróquia São Mateus. Você que nos acompanha, quiser também ofertar para a paróquia, nós temos o PicPay, o aplicativo PicPay, Paróquia São Mateus, ou você pode se informar pelo 3085-2108, que é o fone fixo e o WhatsApp da nossa paróquia. Se você quiser nos doar, a gente agradece todas as ofertas, dádivas e doações, as ofertas também que serão destinadas hoje para a paróquia. E nós cantamos então, antes de encerrar o culto, esta música Erga a Voz e Adore. Consegue me
erga a voz e adore, maravilhado por teu grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro, foi morto, mas ressuscitou, eu sei, com toda a força e poder. E agora exaltado, a chave do inferno em suas mãos, todos os povos louvarão. Erga a voz e adore, maravilhado por teu grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Erga a voz e adore, maravilhado por teu grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Amém. Obrigado pela sua presença e participação no culto, todos que nos ajudaram, você também que nos acompanha na transmissão. Relembrando, domingo que vem temos às 9 e às 19. Tenha você aí uma boa noite de descanso, uma abençoada semana. Vamos na paz e na alegria do nosso Senhor. Amém. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.